Bom dia, turma. Bom dia, turminha. Espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, né? Eu fiquei de fazer uma correção da atividade de vocês anteriormente, né? O feriado. Porém, resolvi fazer de uma forma diferente, ou seja, através de uma gravação, tá? Eu acho que fica bem melhor, a gente fica mais próximo, né? Então, até arrumar um computador para fazer isso, que não é meu, é do meu irmão, mas arrumar ferramenta para isso, demorou um pouquinho, tá bom? Mas agora que já tá tudo ok, a gente vai partir para a correção dessas atividades, tá? Então, nós vamos fazer aí primeiro a correção da atividade 1 que eu passei para vocês, tá bom? Quais foram os temas aí trabalhados, né, pelo Centro de Mídias? E que é um tema que está na apostila no primeiro volume de vocês, né, Currículo em Ação. Era sobre o fenômeno físico e as transformações químicas. Então, o que nós sabemos sobre o que foi pedido para vocês? Para vocês pesquisarem, né, além de assistirem a aula lá do Centro de Mídias, pesquisarem quais as diferenças entre fenômeno físico e transformação química. O que vocês aprenderam, né? Depois eu quero que vocês me deem a resposta aí. Mas o que vocês tinham que ter visto na pesquisa de vocês? Que o fenômeno físico, ele não altera as propriedades da matéria-prima. Então, permanece a mesma coisa, né? A matéria-prima permanece a mesma, digamos assim. Então, por exemplo, se eu pegar 2 folhas de papel, uma eu amasso, a outra eu queimo, né? Ou seja, faço combustão dela. Aquela que eu amassei, ela continua sendo uma folha de papel? Continua sendo uma folha de papel, mas ela é uma folha de papel amassada. Então, ela continua sendo folha de papel. Eu simplesmente a amassei. Mas se eu abrir novamente, passar um ferro, é uma folha de papel, né? Não teve nenhuma alteração na estrutura dela para que ela se transformasse em outra coisa. Então, aí eu tenho o fenômeno físico. E aquela que eu coloquei combustão? Ela vai passar por algumas alterações que vão transformá-la em cinzas. Eu consigo voltar ao processo de papel novamente? Não. Então, aí eu tenho uma transformação química, tá? Então, era isso que eu gostaria que vocês tivessem percebido entre o fenômeno físico e a transformação química, as principais diferenças entre elas, tá bom? E aí, eu pedi para vocês, eu coloquei a atividade 1 e a atividade 2. Na atividade 1, eu pedi na letra A para vocês pesquisarem o que era fenômeno físico, transformação química e as diferenças entre as duas, além de dar 3 exemplos de cada, tá? Na letra B, conforme a aula lá do Centro de Mídias, deveriam citar as evidências químicas observadas nas transformações citadas anteriormente. Então, vamos pensar aqui nas 2 folhas, né? Aqui eu só simplesmente amassei e naquela que eu coloquei em combustão, tá? Eu tenho alguma alteração, né, na estrutura dessa folha de papel que eu amassei? Não, então eu não percebo nenhuma evidência, né, de transformação. Agora, na folha que eu coloquei em combustão, quais são as evidências que eu vou perceber para que eu afirme que aquela folha de papel passou por uma transformação química? Ora, eu tenho liberação de gases, né? Alteração da estrutura da folha de papel, se transformou em cinzas, né? A coloração, que também muda, né? A folha de papel em branco, a folha, né? As cinzas. Então, essas são evidências químicas que vão indicar que houve uma transformação naquela matéria. Outro exemplo, vamos pegar lá as mães, né? E as vós, antigamente, tinham esse costume, né? Ah, eu comprei lá um abacate, o abacate ele tá verde, né? E aí o que eu faço? Eu pego esse abacate, enrolo, né? E não era nem correto, né? Mas antigamente as pessoas enrolavam no papel, né, de jornal e colocavam dentro do forno.
né? Por que dentro do forno? Porque é um ambiente fechado, abafado, quente, então isso ia fazer com que essa fruta amadurecesse mais rapidamente. E quais são as evidências que a gente observa para que as frutas, no caso, né, e no caso do abacate, ela passe de verde, né, para madura? Nós temos várias evidências químicas que diz, olha, aquela fruta passou por uma transformação química, ela volta a ser uma fruta verde de vez? Não, né? E quais são essas evidências que eu percebo para dizer que ela passou por uma transformação química? Mudança de coloração, textura, mudança de textura, o cheiro, né? Fica diferente, mais adocicado, né? Quais são as outras evidências? A coloração que eu falei, o cheiro, o odor, né? Muda o odor. A textura também muda, né? Ela fica mais mole, né? Doce, a gustação dela, né? A textura também, o paladar, né? Vai indicar que ela passou por uma transformação. Então, esses pontos são chamados de evidências. E essas evidências é que vão indicar que aquela matéria passou por uma transformação química, tá bom? Então, era isso que eu gostaria que vocês tivessem entendido. O que era a diferença principal entre o fenômeno físico e a transformação química, e que essa transformação química, ela me dá indícios de que realmente ela ocorreu, que são chamadas de evidências químicas. E aí, na atividade 2, dentro da própria folha, eu coloquei aí 2 exercícios simples, para vocês responderem, né, e que iam me levar aí a percepção do que vocês tinham absorvido com a pesquisa e com a aula lá do Centro de Mídias. Então, no primeiro exercício tá assim, coloque TQ para transformação química e FF para fenômeno físico. Então tá, papel amassado, que foi o exemplo que eu acabei de dar, né? Eu amassei, mas ele continua sendo papel. Então, ele não passou por nenhuma alteração na sua estrutura. Então, aqui vocês deveriam colocar FF, ou seja, fenômeno físico. Fotossíntese realizada pelas plantas. O que vocês acham? Há todo um comportamento químico, há toda uma transformação, né, durante a respiração das plantas? Sim, né? Tanto que ela capta o CO2 e ela devolve para nós, seres vivos, o oxigênio. Então, tem toda uma transformação nesse processo de fotossíntese das plantas. Então, nós temos aí uma transformação química. Então, aqui vocês colocariam, né, deveriam colocar TQ. Decomposição de um corpo ou putrefação de um corpo, né? Às vezes quando eu falo assim, putrefação de um corpo, nossa, professora, mas o que é isso? Putrefação nada mais é que a decomposição de um corpo, tá? A decomposição de um corpo, eu tenho indícios de que houve uma transformação química? Sim, né? A textura, a coloração, o odor que fica mais forte, característico, né? De que houve uma transformação química. Aquele corpo em decomposição volta ao seu estado de origem? Não. Então, aí eu tenho uma transformação química. Então, aqui, para a letra C, TQ. Combustão do álcool, ou seja, a queima do álcool. Peguei o álcool lá e coloquei um ponto de ignição lá no álcool para que ele entrasse em combustão. Eu tenho uma transformação química? Tenho, né? Ele vai liberar aí vapor d'água, vai liberar CO2, né? Nessa queima desse álcool, né? Então, eu volto ao estado de origem? Não. Então, aí eu tenho uma transformação química. Então, para a letra D também tem que. Latinhas recicladas. E aí, transformação química ou transformação física? Acho que transformação física, né? Ou seja, fenômeno físico. Por quê? Elas continuam sendo do mesmo material, metal? Continua sendo do mesmo material. Eu vou transformar essa latinha em algum outro objeto,
né, para uso, mas ele vai continuar sendo o mesmo material. Eu simplesmente vou moldar para uma outra utilização, tá? Então, eu não tenho nenhuma alteração da estrutura. Então, nesse caso aqui, para a letra E, FF, fenômeno físico, tá? Então, tá aí resolvido o primeiro exercício. E aí, o segundo era uma situação problema, que vocês deveriam analisar, né, e depois responder. Então, assim, numa árvore frutífera de acerola, haviam muitas frutas verdes. Após 2 semanas, as frutas estavam maduras. Baseando-se nas aulas do Centro de Mídias, respondam. Letra A. As frutas passaram por um fenômeno físico ou uma transformação química? Então, vocês deveriam responder aí que elas passaram por uma transformação química. B. Caso tenham passado por uma transformação química, quais evidências podem ser observadas? Cite-as. Então, eu acabei de dar o exemplo do abacate, né? É o mesmo. Então, a fruta, ela vai mudar de coloração, vai mudar de textura, vai mudar o sabor, né? O odor vai mudar também. Então, eu tenho uma série de evidências aí que me indicam, né, uma transformação química, tá bom? Então, era isso, turminha. Vocês deveriam pesquisar, né, aí a diferença entre fenômeno e transformação, assistir a aula que eu coloquei lá no Google Class, né, sobre evidências químicas, transformação química e fenômeno físico, e responder essas 2 questões aí que estão baseadas em tudo que vocês viram e pesquisaram, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz de tudo assim para me esforcei ao máximo para poder entrar em contato com vocês, né, mesmo que virtualmente, e sanar todas as dúvidas, né, possíveis aí para que vocês tenham bons estudos e a gente possa realizar aí uma avaliação depois, tá bom? Muito obrigada e continue acompanhando as aulas e as atividades, tanto lá no Centro de Mídias como no Google Class, tá bom? Beijoca, até daqui a pouco.